Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você esteja assistindo essa nossa reflexão, que nós gravamos todas as semanas. Você que é nosso querido irmão da Igreja Batista Orla Sul, ou é um amigo que está sempre nos ouvindo, nos prestigiando, está sempre nas nossas redes sociais, nós ficamos muito agradecidos por sua presença também e renovamos o convite para que quando esse tempo de pandemia passar, nós estejamos juntos celebrando a vida, celebrando com um abraço bem gostoso, termos passado por esse período tão difícil e tão complicado. Eu não sei se para você, mas eu quero começar hoje essa reflexão dizendo assim que para nós que de vez em quando temos que sair à rua, né? Ou por necessidade mesmo temos que ir trabalhar ou fazer alguma coisa, hoje em dia, a saída à rua tornou-se alguma coisa absolutamente perigosa. Na verdade, eu diria que é uma aventura bem perigosa. Nós usamos máscara, nós usamos luvas, nós nos higienizamos o tempo inteiro com álcool gel, nós olhamos para as superfícies com bastante receio, com medo. Entrar num elevador tornou-se alguma coisa perigosa, nós olhamos para as teclas, para os botões, aperto, não aperto, aperto com luva, sem luva, com a ponta da caneta ou com a ponta da chave. Ir num banco, como eu fui essa semana, num caixa eletrônico, tive a necessidade de fazer isso, e a gente chega ali no caixa eletrônico, a gente fica também receoso, né? Faz uma higienização completa do botão da tecla, quando você tem que colocar a sua digital naquele painel. Enfim, tornou-se uma aventura absolutamente perigosa a gente sair à rua, ou seja, o nosso mundo, ele tornou-se um mundo absolutamente inseguro e a gente não sabe muito o que fazer nessas horas, nesse instante. Nós estamos vivendo, na verdade, nesse mundo de insegurança e de desconfiança. Nós olhamos uns para os outros assim, meio desconfiados, será, não será? Esse indivíduo, será que ele está contaminado, não está contaminado? Enfim, há uma insegurança estabelecida na nossa comunidade, nos nossos bairros, na nossa rua, e a gente sabe muito bem o que significa isso. É como se uma sentença de morte estivesse pairando sobre nossa cabeça e todos nós ficássemos absolutamente preocupados com isso. E eu quero falar a respeito do apóstolo Paulo hoje, por dizer para você, Paulo e Silas, na verdade, nós vamos retornar aquele texto que usamos no domingo passado, mas o mundo de Paulo e Silas não era muito diferente do nosso mundo de jeito nenhum, era um mundo muito parecido com esse, na verdade. Era um mundo complicado, não existia pandemia, mas também era um mundo muito inseguro e difícil de ser vivido. Na verdade, na vida do apóstolo Paulo e na vida do Silas, que era um amigo dele. Vamos retornar aquele nosso texto de Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, para aquelas pessoas que não nos acompanharam, não estiveram conosco, não sabem que história é essa. Nós vamos fazer a leitura novamente desse texto para poder darmos prosseguimento a essa reflexão, a gente entender como era esse mundo de Paulo e de Silas. O texto nos diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa sociedade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram à prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco e as mãos com algemas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, mas pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Calma, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Que Deus nos abençoe.
na compreensão desse texto que nós acabamos de ler e nos ajudem nessa reflexão para tirarmos algumas lições a respeito do que fazer quando não podemos fazer nada. Ou então nós poderíamos levantar a questão assim, o que fazer quando nós estamos com as nossas vidas em perigo e não podemos fazer nada. Mas antes de a gente tentar responder essa pergunta, nós vamos voltar um pouquinho e entender a partir desse relato como era esse mundo de Paulo e de Silas. Vejam bem, o texto nos diz que os dois saíram de manhã cedo para orar. Nada mais do que isso. E indo orar, no meio do caminho encontraram uma jovem que tinha um problema, tinha uma doença, e eles curaram essa moça. Só que ao curarem essa moça, eles estavam acabando com a fonte de lucro que essa moça dava aos seus donos, porque ela era uma escrava. E daí em diante, eles agarram e arrastam Paulo e Silas até as autoridades e acusam eles com uma acusação leviana, diferenciada, que não tinha nada a ver com a história da moça, pois dizem que eles estavam propagando costumes que não eram possíveis naquela sociedade porque eles eram romanos. Vejam bem que nesse instante não é dado nem a oportunidade de Paulo e Silas falarem ou se defenderem. Simplesmente há uma acusação falsa e diante dessa acusação falsa a multidão toma aqueles dois homens em suas mãos e quase eles são linchados. Quando as autoridades percebem que aquele caso já estava se avolumando muito e que poderia terminar em mortes, pegam os dois, rasgam as roupas dele, rasgam inteiramente a roupa dele, na verdade, esse é o que o texto nos diz, e mandam que eles sejam açoitados com varas. Eles então são açoitados com varas, eles são colocados numa prisão de segurança máxima, numa cela lá no fundo da cadeia, e ainda são presos a um tronco e com algemas em suas mãos também. Eu diria que aquele terremoto que vai acontecer à meia-noite, né, principalmente na vida do carcereiro, como nós vimos no domingo passado, na verdade esse terremoto ele acontece na vida de Paulo e de Silas durante todo o dia, ou daquela tarde em diante. Por isso que eu disse domingo passado que havia dois terremotos, um na vida de Paulo e outro na vida do carcereiro. E era assim, e foi assim efetivamente, né? A vida de Paulo e de Silas transforma-se completamente naquele instante. De um sair simplesmente para orar, eles terminam presos, açoitados, espancados e sem saber o que poderia acontecer com eles no dia de amanhã, porque eles não tinham nenhuma ideia do que sucederia dali em diante. Então aquela noite era uma noite extremamente difícil e complicada na vida desses dois homens. Aí surge justamente a pergunta que eu citei anteriormente, que é o tema dessa reflexão. O que fazer quando nós temos a nossa vida em perigo e não podemos fazer nada, tal qual nós estamos nessa situação diante do coronavírus? Diante do coronavírus, nem eu, nem você, nem a maioria da população do mundo pode fazer nada. Mas, claro, podemos tomar os nossos cuidados de higienização, podemos não sair de casa e etc., mas nós não podemos fazer uma vacina, nós não podemos ir para um lugar que se diga que é absolutamente seguro. Nada disso nós podemos fazer. Nós simplesmente ficamos à mercê de tudo que estamos vivenciando ao nosso redor, como se uma sentença de morte estivesse sobre nossa cabeça, tal qual estava na cabeça de Paulo e de Silas naquele instante. Mas o comportamento de Paulo e Silas vai nos dar umas dicas do que nós podemos fazer quando não podemos fazer nada. A primeira coisa que a gente pode fazer é orar. Orar ao Senhor. Não aquela oração protocolar, não aquela oração simplesmente repetitiva, não aquela oração piegas, não, mas uma oração sincera, de coração aberto, coração exposto diante de Deus, como eu creio que eram as orações de Paulo e Silas naquela noite. Tenho certeza absoluta que, na verdade, as orações deles ali não era simplesmente algo que eles haviam aprendido e estavam repetindo, mas era uma oração que saía espontaneamente de dentro de cada um. Aliás, o Salmo de número 51, versículo 17, que é um salmo de uma alta exposição do Davi, nos diz assim no versículo 17, ele diz assim, sacrifícios agradáveis ao Senhor é o coração compungido, ou seja, é o coração contrito, é o coração aberto. Isso é agradável como um sacrifício diante de Deus. O versículo inteiro diz assim, que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, e o coração quebrantado e o espírito contrito, Deus não o desprezará de jeito nenhum. É essa oração que eu imagino sendo feita
por Paulo e Silas naquele instante. É claro e evidentemente que os corpos de Paulo e de Silas estavam muito quebrados naquela noite. Se tem em média que cada um deve ter recebido cerca de 39 açoites, na verdade, não chicotadas, mas açoites, porque esse era um número que se estabelecia para alguém ser castigado. Achava-se que se passasse de 39, chegasse a 40 ou mais, a pessoa poderia morrer. E o castigo não tinha como finalidade a morte nem de um e nem de outro. Mas imagine uma pessoa recebendo 39 açoites com varas. É difícil, né? Eu acho que alguns de nós devem ter levado algumas lapadas com vara, como a gente diz aqui no Nordeste, mas dado por mãe ou por pai, mas era uma, duas no máximo. Imagine 39 e batida violentamente, né? É uma coisa muito difícil. Então eu acredito que os corpos de Paulo e de Silas naquela noite estavam muito quebrados mesmo, mas mais quebrantados estava justamente o coração de um e de outro ao fazer aquela oração naquele instante. Eu gostaria até muito de saber como foi aquela oração. A Bíblia não descreve isso daí, mas aquela oração ela silenciou toda a cadeia. Os presos todos ficaram em silêncio escutando não só as orações, mas os louvores também que aqueles dois homens cantavam ali. E essas orações que silenciam o ambiente são orações sinceras, honestas, são louvores que saem de dentro do coração. Então, por isso eu acredito que naquela noite, por mais quebrados que tivessem os corpos de Paulo e de Silas, muito mais quebrantados estavam os seus corações, com certeza absoluta. A oração, dizem algumas pessoas, que a finalidade dela é justamente mover os céus. Mas há algumas orações que, na verdade, elas abalam a terra. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. As orações não só movimentaram e moveram os céus, mas elas abalaram a terra, e aí vem justamente o terremoto que quebra todas as cadeias e as algemas daqueles que estavam presos ali. Porém, a primeira coisa é orar, mas a segunda coisa que a gente pode fazer quando não tem condições de fazer nada, não pode fazer nada na vida, e a nossa vida está em perigo, é a gente louvar a Deus. Louvar a Deus. Há um ditado até que diz assim, que quem canta seus males espanta. Mas eu diria que não só isso, está certo isso, mas não só isso. A musicoterapia está aí para nos dizer exatamente os benefícios do louvor e da música na vida de uma pessoa. A música ela nos atinge no nosso físico, ou seja, quando a gente ouve um ritmozinho assim, meio que nordestino, dá vontade logo de dançar, dá vontade logo de requebrar o corpo. A música ela mexe também com o nosso cognitivo, porque todas as músicas elas trazem uma mensagem que mexe com a nossa cabeça, que se transforma muitas vezes em paradigma. A música mexe com o nosso emocional. Quando nós ouvimos determinadas músicas, nós ficamos alegres, felizes, contentes, satisfeitos, ou então nós ficamos tristes, melancólicos, porque nos recorda alguma coisa que nos atingiu. A música ela nos toca de maneira até social. Não é à toa, por exemplo, que uma das primeiras maneiras de se combater o Covid ou o confinamento foi justamente irmos para as varandas cantar, nossas janelas cantar louvores, hinos, canções de resistência como Bella Ciao na Itália. No Brasil nós cantamos Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Enfim, mas o que eu quero dizer assim, a música ela não só serve apenas para isso, ela serve também para alimentar a nossa alma, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa vontade de viver, nos dá força, garra. Imagine, por exemplo, hinos de time de futebol, hinos de países, eles dão orgulho, dão vibração para as pessoas. Então, quando nós paramos para louvar a Deus em meio à dor, Deus não pode ficar surdo a isso. Deus não tapa os seus ouvidos a isso, muito pelo contrário, Ele ouve o nosso louvor, Ele ouve a nossa oração e os céus se movem para nos ajudar nessa hora daí. Então, primeira coisa que Paulo e Silas fazem é exatamente orar. A segunda coisa que eles fazem é louvar. Mas quase concluindo essa nossa reflexão de hoje, existe uma terceira coisa também que Paulo e Silas fazem. No momento que acontece o terremoto, que as cadeias se abrem, que as pessoas, na verdade, começam a perceber, os prisioneiros começam a perceber que estão sem as algemas porque elas foram quebradas. No momento em que o carcereiro acorda, e dele nós falamos a semana passada,
esse carcereiro ele tira a sua espada e ele pensa em cometer suicídio, porque essa era a pena para um soldado romano que deixasse um prisioneiro fugir. Mas é aí que Paulo e Silas vão nos dar uma outra lição. Eles olham para aquele homem em perigo de vida e eles gritam: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ou seja, a terceira coisa que eu e você podemos fazer para, nos momentos em que não podemos fazer nada, como é a questão que nós estamos levantando, é tirar o foco de nós mesmos e colocar o nosso foco nas outras pessoas. É tirar o foco de nós mesmos e olharmos de lado aqueles que estão mais desesperados. Desesperados no pleno sentido da palavra, que é uma pessoa sem esperança, né? O desesperado é alguém que não tem esperança nenhuma mais. Tire o foco de você nesse momento de pandemia. Olhe mais para as outras pessoas que estão ao seu redor. Procure ajudá-las de alguma maneira, de alguma forma. Faça um bolo, entregue ao seu vizinho. Manda uma mensagem de WhatsApp ou qualquer outra rede social para alguém que você percebe que está com uma crise de ansiedade, com algum problema na sua família, por exemplo. Mas tire os olhos de si mesmo. Procure olhar, na verdade, as pessoas que estão ao seu redor e procure ajudá-los de alguma maneira. Saiba você que as pessoas que sobrevivem a grandes tragédias normalmente não são aquelas que têm um foco em si mesmas, mas sim aquelas que têm um foco em ajudar a outras pessoas. E isso é interessante da gente saber. Enfim, não fique com medo, confinado, porque quanto mais você olhar para você mesmo, quanto mais você ficar no confinamento, quanto mais você ficar isolado, mais você se enfraquece. Não estou dizendo para você ir para a rua, não, de jeito nenhum. Mas pelo contrário, para que você, na verdade, esteja focado em comprar uma cesta básica para uma pessoa, em fazer um bolo para outra, em orar por outra, em entrar em contato com outra, enfim, para que você possa ajudar aqueles que estão ao seu redor. E a segunda coisa que eu quero trazer para a gente nessa reflexão é a frase que Paulo e Silas dizem. Eles dizem assim: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Calma, nós estamos aqui. Ele falava naquela hora dele e dos prisioneiros que não tinham fugido, para que aquele homem se acalmasse. Mas eu entendo essa frase de duas maneiras. A primeira delas é a gente poder dizer um para o outro assim, no tempo da pandemia do coronavírus, a gente dizer assim: olha, calma, todos nós estamos aqui. Todos nós estamos vivendo essa mesma situação. Está difícil para todo mundo, está complicado para todo mundo, mas calma, nós estamos aqui. Porém, essa semana, enquanto eu fazia a releitura desse texto, enquanto estudava novamente esse texto, essa frase me soa de uma maneira diferente. Na verdade, ela me soa como Deus falando para mim, para você e para cada um de nós: calma, nós estamos aqui. Nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, ele não fugiu do mundo porque chegou o coronavírus. Jesus, ele não desapareceu com medo do coronavírus. O Espírito Santo não nos abandonou e nos deixou sozinhos por conta do Covid-19. Não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui, Deus está dizendo para mim, para você e para cada um de nós. E, aliás, em Mateus, no capítulo número 28, versículo 20, que é o último texto, a última frase de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, ele diz exatamente assim: e eis que eu estou com cada um de vocês, ou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou, na tradução mais tradicional, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus não nos abandonou. Deus está com a gente. Então, tire o foco de você mesmo. Ore, louve, ajude a pessoas e saiba que Deus está com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.